Fala galera, vamos acompanhar aqui a imprensa esportiva debatendo sobre o jogo do Fluminense e do Flamengo. O Flamengo leva vantagem no jogo de ida 2-0. Agora o Fluminense, se quiser se classificar para a final, vai ter que vencer o Flamengo por 3-0. Lembrando que na última temporada tivemos a final entre Flamengo e Fluminense, onde o Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-0. E no jogo da volta o Fluminense fez 4 gols no Flamengo, mas esse ano a realidade do Flamengo é outra, é uma defesa que não toma gol. É uma defesa bem sólida, né? A defesa do Tite ainda não levou gol no Campeonato Carioca, né? Lembrando que o time do Flamengo que levou um gol para o Nova Iguaçu era o time de sub-20, a garotada que estava vindo da Copinha, né? Então o time do Flamengo segue invicto também, né? Ainda não perdeu, né, no Campeonato Carioca e segue uma expectativa gigante aí para o Flamengo ficar com o título do Campeonato Carioca. O Fluminense ainda tem chance, o Fluminense tem alguns desfalques e se quiser vencer o Fernando Diniz vai ter que mudar muita coisa nesse time do Fluminense. Atletas que servem ao clube hoje. Porque o que a gente viu de jogador do Flamengo nos últimos tempos, de nariz torto, reclamando, tem que jogar esse com esse. O Flamengo campeão com o Dorival. Sim. O Dorival vai lá, escala um time ali que ele tinha que escalar para mostrar que não dava certo. E não deu né? certo mesmo. E depois ele ainda junta as personalidades, as principais referências da equipe, num sistema de jogo que comprometia um pouco a marcação pelos lados do campo, mas o time vai chegando, taticamente às vezes tem alguma dificuldade, o treinador obviamente sabe disso, né? É pressionado uma ou outra vez contra equipes que eram tecnicamente inferiores, porque coletivamente o Dorival não podia mexer com alguns jogadores ali para preencher espaços e fazer que o seu time tecnicamente superior prevalecesse. Foi assim, por exemplo, contra o São Paulo, quando o Flamengo ganha na Copa do Brasil, e contra o Corinthians, quando o Flamengo também ganha nos pênaltis no Rio de Janeiro, a Copa do Brasil. A diferença de times era muito grande. E o Vitor Pereira tinha falado na época, olha, jogar desse jeito, os lados do campo sobra espaço e tal, e jogou ali. Mostrou que acontecia mesmo. Né? Então, com o Tite, as coisas vão começando a aparecer que estão nos seus devidos lugares. Só que a gente vai ter os testes ao longo da temporada. A gente vai ter... E o ambiente fica mais controlado, porque ele é um controlador de ambiente. Concordo, mas você falou, quando o Gerson voltar, eu acho que o time está ganhando, tudo isso ajuda muito. Mas vai chegar a final da Libertadores, o Flamengo chegar até ela. Vão chegar os mata-matas mais importantes, os jogos dos grandes campeonatos. Copa América de La Cruz vai estar fora. E os grandes jogadores querem jogar. O Gabigol. Autor de gols em todas as finais de Libertadores de América. Sim. Flamengo numa final de Libertadores. No banco. Não vai ter problema se a coisa continuar assim. Mas não vai ter. E é isso que eu falo de a gritaria está diminuindo. As coisas nos seus devidos lugares. Se o Gabigol estiver melhor, o Tite vai botar o Gabigol para jogar. Sim. Eu não tenho dúvida disso. Agora, E, repito, essa é a grande questão. Agora, a bola está com os jogadores. Dentro de campo. Não com a história deles, porque o Bruno Henrique é, nesse momento, muito maior que o Tite no Flamengo. Saíram ambos agora. Não dá para comparar. O Gabigol, então, não dá para comparar. O Bruno Henrique, para mim, é o melhor jogador da melhor temporada de um clube brasileiro em muitos anos. 2019, Flamengo de Jorge Jesus. Sim, sim. Só que isso acabou. E até o fantasma do Jorge Jesus, o jeito de jogar do Jorge Jesus, tudo que se pedia do Jorge Jesus... O próprio time, só sobrou o Arrascaeta. Ano passado, uma temporada sem títulos, para mim, acabou com isso. E em contraponto, a chegada do Tite, que para mim tem muito a ver também com a eleição no Flamengo, porque o que a diretoria gerou de problema no passado, extracampo... O que aconteceu ano passado com o Flamengo está na conta da diretoria. A diretoria agora depende do Tite também. Então, mas é isso. Porque tem eleição. E a diretoria também, assim... Facilita Tite, o trabalho do técnico. O Tite é um cara importante nesse processo do Flamengo para que as coisas no Flamengo fossem... De certa forma... normalizadas. E blindadas, porque o Flamengo vivia... O Gabriel, tem uma entrevista célebre do Gabriel pro Eric Faria na saída de campo, não me lembro depois de qual jogo, onde ele fala que o Flamengo não é um Big Brother. E o Flamengo conviveu com essa atmosfera Big Brodiana durante muito tempo, onde o dentro e o fora de campo estavam sempre em contato. Era o que um falava, o que o outro fazia fora de campo, o que a diretoria não conseguia controlar. Quem fazia a escalação. E diretor que brigava com o jogador que brigava com o técnico, preparador físico que batia no jogador, diretor que mordia a perna do torcedor e a rede social. Gerson brigando com o Varela, lembra? E o Tite é um cara que ele se antepara. Daqui por diante, quem cuida sou eu. E ele tem essa expertise de cuidar. O trabalho pode andar bem ou pode andar mal. O campo pode ir bem ou pode ir mal. Essa é uma outra coisa. Agora, esse controle do ambiente, essa interferência menor do extracampo, é um traço do trabalho do Tite em qualquer lugar.
em qualquer lugar. E então era outra natural coisa. que isso tivesse um efeito, pelo menos imediato, no Flamengo. Vai ser suficiente para sustentar a temporada inteira? Isso a gente vai ver, não é hora de adivinhar. Mas nesse primeiro momento As era coisas são feitas natural como tem que ser feitas. e que o Flamengo se beneficiasse disso. E o Tite é importante para a diretoria, porque a gente pode falar sem medo de errar, que o que o Tite consegue fazer, a diretoria não tem competência Não total. tem, é Ela não isso, teve em não todos tem. esses últimos anos. Então, o Tite, ele é útil para essa diretoria pressionada de um ano sem título. Esse ano, o Landim, obviamente, vai tentar fazer um sucessor. E ele também é útil do ponto que o Zupa já explicou, já detalhou. Ele consegue algo que desde o Jorge Jesus ficou se batendo. O Rogério tinha título, mas tinha questões internas. O Dorival tinha título, mas tinha uma avaliação de que tinha que fazer mais, o time tinha que fazer mais. As não tinha finais tamanho não para o agradaram. elenco. Quem chegou depois não conhecia o Flamengo, o Paulo, o Vitor Pereira. O Domi contrataram numa de que não sabiam por que contratar. Então, o Tite não. O Tite ainda resolve. O Tite ele é quase que um escudo perfeito para essa diretoria. E com a bola entrando, você se aproxima de uma tranquilidade que não é habitual no Flamengo. E ele é o melhor técnico brasileiro, se você parar para no ver, mínimo, claro, da década passada. 2018, 19 e 20, Há né? muito tempo. 19, 20, 21, a primeira gestão do Landim, 22, 23, 24, a segunda. Com exceção do período do Jorge Jesus, Não teve essa paz. o Flamengo ele não dá paz pelo tamanho dele. Então, Sim, você começa a colocar as coisas no ninguém lugar campeonatos. com isso. E nada melhor que o que a gente fala. O que a gente barriga é bola e taça. Claro. Então, isso tudo começa a caminhar. Mas, claro, dinheiro, investimento, competência, qualidade no elenco, qualidade do treinador. E aí a diretoria não atrapalha. Porque você tem que ser muito incompetente para atrapalhar quando a roda começa a girar. 2023 é o grande exemplo, né? A bagunça que foi o Flamengo nas últimas temporadas colocou em risco todo o potencial administrativo, econômico e, consequentemente, esportivo que o Flamengo tem. Sim. A ponto de, assim, a diferença do Flamengo para os demais, ela foi ficando menor dada a bagunça. Porque o Flamengo ganhou o que ganhou em 2019, aí ganha o Campeonato Brasileiro com o Rogério Ceni com desconfiança, ganha os 2 campeonatos com o Dorival no momento em que o time estava caindo, então ganhou numa margem, ganhou na conta do chá do Atlético Paranaense, na conta do chá do Na Corinthians. conta da expulsão ali no A Atlético ponto Paranaense. de a diretoria não renovar o contrato do Dorival Júnior. Então, assim, o Flamengo sobrou com o seu real potencial. O real potencial desse trabalho, ele não foi explorado até aqui na sua máxima potência o tempo inteiro, por causa da bagunça que é do campo para fora e muitas vezes do campo para dentro. Eu acho que essa temporada o Flamengo tem a chance de conseguir desfrutar de maneira mais serena do seu potencial. Sim. Acho que essa é uma boa notícia. Não sei se vai ser a tônica, mas por hora essa é uma boa Por notícia. exemplo, há anos o Flamengo não lidera uma rodada sequer do Campeonato de Pontos Corridos, o que é a maior loucura para quem tem o melhor elenco do país há muito tempo. Há anos não, desde o título com Desde o Rogério título Ceni. de 2021. Esse ano vai liderar. Foi janeiro É bem de 21. possível. Esse ano vai liderar. Vem cá, no em algum jogo- momento vai liderar. Não No sei se vai jogo ganhar, de mas vai hoje, liderar. dá para escolher quem foi o melhor do Flamengo em campo? Melhor jogador para Não. vocês? Pra mim, não. Talvez eu citaria É duro, dois. hein? Os que eu mais gostei foram Pulgar e De La Cruz. Eu ia mas falar, o Pulgar e De La Cruz o pra Pedro mim. jogou uma enormidade, o Cebolinha jogou uma jogou uma enormidade. enormidade. Mas eu Arrascaeta entendo jogou quem pra vira e caramba. fala, o Arrascaeta ele tem que fazer um papel que não lhe é comum sem bola e ele tem a qualidade de muitos lances passam pelo pé Olha, a dele. assistência pro Pedro no segundo Agora, tempo é brincadeira. A cavada que ele deu é brincadeira. Difícil, é muita coisa Pela bem Cruz também encaixada. deu uma de meio que de É muita 3 coisa, vezes. é muita coisa bem encaixada, mas eu ficaria também com esses 2 caras. O Pulgar e o De La Cruz me agradaram demais. E o De La Cruz construindo por dentro, né? Que é uma coisa... brincadeira, Ele acha né? passe por dentro é uma loucura ali. Não tem tanto espaço assim para você ficar construindo. Aí o Flamengo tem lance pelo lado, por dentro. Assim, por mais incrível que possa parecer, o jogador mais difícil de se substituir hoje é o Pulgar. Mais com a Arrascaeta? Mais pelo nível do reserva. Sim. E olha que o Flamengo... A diferença. E olha Não que é o Flamengo... E o Igor Jesus é bom jogador. Não, e o Flamengo ano passado foi no Atlético Tá Mineiro e por ali, contratou mas o ele Alan, que era um jogador badalado que Tava no por banco. questões médicas, as lesões minaram muito o começo do Alan no Flamengo. Mas ele é outro cara que quando tiver um ritmo tem potencial. Mas o Pulgar hoje é um cara que também se torna intocável nesse meio campo. Escolhe o de hoje. Escolhe o de hoje, vai, Bina. É difícil, mas você consegue. Vai lá, vamos lá. O cara de hoje do jogo, evidentemente, jogador do Flamengo. Cara, como Vai lá. como eu sou fã dos operários, eu adoro os craques, mas eu sou eu gosto dos operários, do esforço. E como tem assistência no lance, eu vou voltar no Pulgar. Eu vou votar no De La Cruz só para ser justo. Você acha que eu fui injusto? Não, porque aí fica um... Se você votasse no De La Cruz, eu votaria no Pulgar. É o hábito de F90, né? O hábito. Olha pra mim, olha pra ele, pra E todo F90, né? essa Isso é defesa bom. do Birner, dos operários, ela é muito bonita, porque assim, brincando, claro,
quando o craque joga bem, é previsível, ele é um craque. Agora, quando o Operário é o melhor em campo, pô, é muito mais difícil para o Operário ser melhor em campo do que para o O craque. que me agrada no Arrascaeta, inclusive, você espera a genialidade dele com a bola. O encaixe dele com o De La Cruz no primeiro tempo para brecar os dois caras de qualidade do outro lado, o Renato e o Ganso. Então, não é exatamente o que você vai esperar, mas você sabe que ele vai ter que entregar nesse time do Tite. Então, também me agrada por conta disso. Eu vou ajudar o Zupac. Recebi a informação da TSPN e vou... Recebeu a informação, aquelas privilegiadas. Agora. Os Carreiras só mandam pra você. Vou me atrapalhar. Não, manda lá. Apesar de eu continuar com o Pulgar, o De La Cruz hoje foi líder de ações com bola, 74, 54 passes certos em 59. E aí tem uma coisa que o da TSPN, o Matheus, me chamou a atenção, e é uma coisa meio óbvia. A região do campo em que ele joga é uma região onde você perde a bola com mais facilidade. Sim. Por dentro ali, porque teoricamente está aglomerado, né? Talvez esse aproveitamento de passe altíssimo que ele teve, e o número de ações com bola, e essa predominância dele no setor, tem a ver com o fato de nenhum jogador do meio campo do Fluminense ter hoje perto da intensidade de jogo que ele tem. Então ele, o André seria esse cara, o André não estava em campo. Sim. Então acho que ficou mais tranquilo para o De La Cruz jogar, para mim ele foi o melhor do jogo. Porque tem uma coisa sobre o Fluminense que... o grande mérito do Flamengo para mim hoje foi a capacidade de retomar a bola no campo de frente. O André não jogou, atrapalhou. Eu entendo que o André faz muita falta, mas eu acho que muito mais nesse aspecto que o Zupac falou do que na saída de bola. Porque você vai dizer que o Renato Augusto não tem capacidade de entender a escalação do Renato foi por isso. Para ter a saída de bola. Para tentar aproximar o Fluminense daquilo que o Fluminense é como time. E o Fluminense frequentar o campo de frente constantemente. Só que isso não deu certo. E a partir do momento que isso não deu certo, ter o Renato com o Ganso, com tanta gente, tornou o Fluminense menos competitivo. Então, assim, a ideia inicial de ser o Fluminense com qualidade para sair não funcionou, e em decorrência disso, a fragilidade da escolha se mostrou em sendo um time menos competitivo sem bola. Sabe aquela coisa que algumas pessoas falavam e pararam de falar porque o Fluminense foi campeão da Libertadores? Olha a idade dos jogadores. O Fluminense tem muitos jogadores que fisicamente não rendem tão bem como jogadores mais jovens. Não foi por causa da idade, mas hoje parecia um jogo com esses que as pessoas imaginaram que iam ver do Fluminense com o Ganso em campo, né, com jogadores mais lentos, que não conseguem marcar, que não conseguem recuperar a bola, que é uma coisa, obviamente, não existe. O time do Diniz já provou que faz isso muito bem. Hoje parecia isso. Você lembra qual porque foi o Flamengo jogou demais. Sim. Lembra qual foi a tônica dos nossos comentários aqui, até no linha, pós-título da Recopa? Tite, Pedrão. Tite, então. Vamos lá. Ele vai estar feliz, hein? As duas equipes. Galera, isso aí. O Flamengo fez uma ótima partida contra o Fluminense, né? O melhor jogo, na minha opinião, aí do De La Cruz no Flamengo. O De La Cruz jogando muito bem, assim também como o Pulgar. Na minha opinião, o Pulgar também fez um bom jogo. E o Fluminense, né? O Fluminense, quando não tem o André, o Fluminense perde muito no meio de campo. Na minha opinião, o André faz falta, né? Porque o De La Cruz ficou muito livre hoje, jogando por dentro. E eu acredito que se tivesse o André seria um pouco mais difícil, que é um jogador que marca muito bem, também sabe sair jogando. E o Fluminense também desperdiçou ali algumas bobeiras também na saída de bola. O Fluminense estava com menos um jogador, se não me engano, acho que foi o Martinelli, né? E tentou sair jogando ali, quase que perde a bola e o Flamengo faz gol, né? E o Fernando Diniz vai ter um pouco de dor de cabeça. Esse ano o Fernando Diniz vai ter dor de cabeça para poder acertar esse time do Fluminense. Lembrando, o Fluminense é um time que tem jogadores experientes, né, considerados já jogadores perto do final de carreira, né, que é o Douglas Costa, é o Renato Augusto, Felipe Melo. Então, assim, o Marcelo, né, o próprio Marcelo também, que não está conseguindo entregar o que vinha entregando na temporada passada. Então, o Fernando Diniz vai ter um pouco de trabalho para poder montar o time do Fluminense nos próximos jogos, principalmente na Libertadores. Daqui a algumas semanas inicia a Libertadores e o time do Fluminense precisa dar uma resposta melhor dentro de campo. E não foi um jogo parelho entre o Flamengo e o Fluminense hoje. Foi um jogo que o Flamengo dominou. O Flamengo simplesmente tomou as ações do jogo e resolveu o que ia fazer no jogo. Claro, o Flamengo desperdiçou muitas chances, desperdiçou. Mas foi um jogo onde praticamente só uma equipe jogou. Até certa parte ali do primeiro tempo, a gente viu o Fluminense igualando um pouco ali as ações, mas não conseguia ser muito efetivo na parte ofensiva. No segundo tempo, o Flamengo voltou muito melhor. O Fluminense teve jogador expulso e o Flamengo conseguiu aproveitar essa vantagem numérica em campo e conseguiu
fazer o segundo gol, que dá uma vantagem gigantesca ao Flamengo para poder chegar à final do Campeonato Carioca. Lembrando, né, que caso o Fluminense empatar, no caso buscar 2-0, a partida irá para os pênaltis, né? Mas assim, do jeito que o Flamengo vem jogando, tem sido sólido na defesa, vai ser muito difícil o Fluminense conseguir fazer 2 gols no Flamengo com muita facilidade e sem levar gol, né? Já que o ataque do Flamengo também tem funcionado muito bem.